gente começa com um palestrante incrível aqui, super especial, para falar sobre um tema que é o tema do momento. Não tem como a gente não falar sobre isso. É o tema que vem transformando o mercado e exigindo novas estratégias de quem atua no varejo. Eu estou falando de inteligência artificial. A gente tem falado muito sobre isso aqui no Escolar. Claro que a gente não ia deixar esse assunto de fora. A inteligência artificial está impactando diretamente o marketing, a jornada do cliente, e entender esse movimento é fundamental para todos vocês que querem se destacar nesse novo cenário. Para vir aqui falar com a gente sobre esse assunto, a gente chamou um convidado especialíssimo. Ele é escritor, LinkedIn Top Voice do varejo e apresentador do VarejoCast. Vamos receber o Caio Camargo. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso palco da Arena Escolar Experience. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Obrigado, viu? Obrigada, Caio. O Caio estava aqui ontem com a gente no congresso. Foi incrível, não foi, Caio? Estava aqui ontem e a gente começou as gravações aqui. Durante todos os dias a gente está gravando no Escolarcast. Eu ia falar que é podcast, Escolarcast, tá? Entrevistas imperdíveis aqui. Tá muito bacana, estão preparando material. Daqui eu saio correndo para gravar mais material lá ainda. Cheio de compromissos. Bora lá, pessoal. O palco é pessoal. seu, Caio. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui, uma honra estar aqui. Quem tem alguns amigos que tiveram a oportunidade de estar no congresso ontem, prometo, é totalmente diferente. Alguém mais estava no congresso ontem? Deixa eu ver, não, só lá? Maravilha. Prometo, para vocês novo, para eles também novo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Caio Camargo, sou um especialista em inovação nos negócios, estou há 27 anos já falando de varejo para esse mercado. Tem um monte de coisa que fala sobre minha carreira, o que eu fiz até aqui nesse slide, mas eu só quero um único compromisso com vocês, tá? Aqui está meu @, CaioCMGO, tá bom? E eu pedi um favor para vocês. Eu sei que a produção, o pessoal vai estar batendo umas fotos bacanas aqui, mas tirem foto à vontade do que vocês gostarem aqui. Publiquem nas redes sociais. Tudo que vocês postarem, eu prometo repostar. Vamos combinar assim? Aproveita que é verificado. Acabei de bater 40k. Vamos fazer propaganda junto, beleza? Vamos junto nessa história. E, ó, quem quiser a apresentação depois, me cutuca lá no Instagram. Eu vou mandar o PDF para vocês, tá? Uma boa? Gente, a gente vai falar de IA, mas a gente vai falar de uma IA de um jeito diferente, tá? Primeiro que eu acho que você já deve estar até cansado de falar, a IA vai transformar o negócio, a IA vai mudar tudo. Eu quero ajudar vocês de maneira prática, o que de fato está mudando o teu negócio, não importa o tamanho que você esteja, a cidade que você esteja, o segmento que você faz. Primeira coisa que a gente tem que pensar sobre IA é que a principal mudança que está acontecendo não são mais as ferramentas. Todo dia você abre uma rede social, tem alguém falando de ferramenta nova, não tem? Tem ferramenta nova de desenho, tem ferramenta nova de... Gente, eu não sei vocês, mas eu estou meio perdido. Vocês também ficam perdidos nisso também? A gente não fica perdido tanta ferramenta nova? O que funciona, o que não funciona, o que eu faço, para onde eu vou, eu quero ajudar vocês nessa conversa. Eu acho que a principal transformação não é falar de ferramenta, mas falar das consequências de todo este momento que a gente está vivendo. E tem consequências que, queira ou não queira, mesmo que você use ou não use IA, vai pegar você e seu negócio. É para isso que eu estou aqui com vocês hoje, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar quando pensar em inteligência artificial e o mundo é que a gente tem uma coisa que eu venho chamando de algoritmocracia. A gente vem há muitos anos falando nos negócios que nada é mais importante do que dados, é ou não é? Não é? O dado, a importância do dado é o novo petróleo. Quando a gente tem muitos dados, não existe um outro jeito de usar dados hoje, até pela quantidade que existe no mercado, né, em tudo aquilo que a gente faz, do que usar a inteligência artificial. Inteligência artificial é o principal extrator disso. E o mundo está de olho disso de uma maneira não apenas de negócios, mas em termos de geopolítica. Porque lá nos anos 60, havia a Guerra Fria, disputa dos Estados Unidos com a Rússia, comunismo, capitalismo, mas existia um alvo, a Lua. E uma vez que alguém chegou na Lua, definiu-se a Guerra Fria. Foi assim que aconteceu em 69, foi a soberania do capitalismo sobre o comunismo, dos Estados Unidos sobre a Rússia, e é uma história que os livros da história lhe contam pra gente nessa conversa. Nós estamos vivendo numa nova corrida à Lua, e que a gente não percebeu ainda. Quem é que vai mandar? Qual país que vai capitanear a conversa com inteligência artificial? E tem uma briga que, embora todo esse barulho do Trump com a taxação e tudo mais aconteceu, tem uma briga de bastidor que está acontecendo de qual país que vai ter a melhor tecnologia. É o ChatGPT, é o DeepSeek que lançou no começo do ano na China, né? A própria China foi lançando uma série de outras ferramentas depois do DeepSeek. E tem uma conversa importante nisso porque a ferramenta que a grande maioria utilizar, certo?
vai ser onde vai estar logada a maioria dos nossos dados. Se vocês usam muito o ChatGPT, a OpenAI tem um monte de dados sobre vocês. Se vocês usam muito o DeepSeek, o DeepSeek tem um monte de dados para vocês. Então, é uma soberania de nações e não só de ferramentas. Então, está acontecendo uma briga por baixo dos bastidores, que essa nuvem de fumaça das taxas ali desmanchou. Mas só para mostrar para vocês como isso vai voltar à tona, nessa semana agora, semana passada, minto, né, o Trump deu uma declaração lá, ele falou, num summit de inteligência artificial, nós inventamos a lâmpada, o telégrafo e tal. Basicamente a gente inventou tudo, até a internet. E agora a IA. Nós inventamos a IA. Ele está tentando cravar que eles trouxeram a IA para o mundo. Porque eles querem cravar que eles são dono da IA na conversa toda e China está uma briga. Então a gente vai ver essa briga. E tem Índia no meio da história também, tem Israel no meio da história, apesar do conflito. Empresas e países que trabalham com tecnologia buscando quem que vai reinar na tecnologia. Diferente da Lua, que era um lugar físico, que era um alvo a ser atingido, a IA a gente não sabe onde termina. Não tem um pouso, uma bandeira que finca. Então tem uma corrida para saber quem é melhor, quem ganha a competição, quem ganha essa conversa, certo? Para entender esse contexto. Tanto que vocês lembram dessa história, não preciso lembrar lá, que quando o DeepSeek chegou, a NVIDIA estava voando em termos de ações, lançou o DeepSeek, quase que quebrou a empresa do nada, a NVIDIA só com o lançamento disso. Então tem este momento que o mundo está olhando. Mas qual que é a mudança que a gente tem? Vamos olhar para a ferramenta e para a nossa jornada, para o nosso dia a dia. Aqui só fazer uma abertura para vocês entenderem esse contexto global da IA. Qual que são as mudanças em relação à ferramenta? Primeiro que quando a gente fala de inteligência artificial, adoro essa frase do Scott Galloway, é o Ozempic das empresas. Né? Porque com inteligência artificial a gente está queimando gordura no negócio. Tudo que a gente está perdendo, processo demorado, contratação de gente, precificação. Com IA nós vamos otimizar essas questões. Então ele é colocado hoje como o Ozempic das empresas. Frase aqui do Scott Galloway, tá? E eu tenho certeza absoluta que vocês estão cansados de escutar influenciadores de tecnologia falando agora o ChatGPT morreu. Esta ferramenta vai derrubar agora o Midjourney. Não existe ferramenta, mas todo mundo vai tremer com uma ferramenta que ninguém escutou. Vocês não estão cansados de escutar isso? Eu tô. Não aguento mais escutar tal. E é isso, eu tenho certeza que você já ouviu falar isso várias vezes, você não aguenta mais escutar sobre isso. O que eu queria falar para vocês quando a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial. Vocês não aguentam mais escutar isso aqui, ó. A melhor IA de todos os tempos da última semana. Toda semana tem alguém melhor. E não é melhor. Aí é que está o fato. É uma propaganda, na maioria das vezes, que não se sustenta. É uma conversa que não se sustenta. Mas nesses barulhos de redes sociais, até mesmo dos influenciadores, de querer se colocar como o cara que entende de tudo, a gente como empresário tem que tomar cuidado para não cair nesse conto. A gente como empresário tem que entender o que faz sentido para a gente. Não dá para você correr e tentar entender tudo o que está acontecendo. E não dá para acontecer isso, pessoal, porque é impossível acompanhar. Eu juro para vocês, como especialista em tecnologia de varejo, eu tentei até o ano passado acompanhar tudo aquele lançamento. Não dá para acompanhar. Toda semana, todo dia, tem alguma empresa nova lançando alguma coisa, porque nas startups, nas empresas de tecnologia, é a febre do momento. Então, se você tentar todo dia aprender qual a ferramenta nova, você não vai aprender ferramenta nenhuma. Você não vai se tornar bom em nada do que a gente está falando hoje. Tá? A questão é que é altamente improdutivo você tentar descobrir sempre o novo e não se aprimorar em nada do que já existe. Tá? E, obviamente, nem tudo é tão bom quanto parece. Eu falo isso para vocês porque eu vejo ferramentas que se promovem. Olha só, o vídeo. Quem aqui já viu uma propaganda de um vídeo maravilhoso que foi criado com IA, uma imagem maravilhosa, quando você vai lá criar, não chega nem perto, é ou não é? É um vídeo todo torto, uma imagem esquisita, um texto truncado, não é assim que acontece com a gente? Ué, qual é a mágica que existe nisso? Não é mágica, muito que a gente vê ainda é feito pelos estúdios, pela agência de publicidade, para vender o produto, tá? Então, se eu pegava lá uma ferramenta, eu falava assim, agora lançaram uma ferramenta que troca as coisas sozinha. Tá aqui, ó. Eu peguei lá a ferramenta, troco o meu chapéu por um chapéu amarelo. E aí saiu isso aqui. Aí eu falei, não, vou tentar de novo, tenta de novo, deve ter errado. Aí faz assim, ó. Certo? Quem aqui já aconteceu isso alguma vez na vida? Deixa eu ver, levanta a mão. Normal, tá? Para vocês entenderem que nada é tão perfeito quanto parece. Nem toda ferramenta que falam que é tão maravilhosa vai ser tão maravilhosa. Eu vou explicar quando a gente melhora um pouco esses resultados. Mas eu quero mostrar para vocês que tomem cuidado com as propagandas. Nem tudo que está se falando que é perfeito, maravilhoso, de fato é perfeito e maravilhoso, como a gente tem falado, tá bom? Tanto que a gente vive hoje um momento, pessoal, que os especialistas chamam de FOMO. FOMO. FOMO é o Fear of Missing Out.
É o medo de ficar de fora da festa. Está acontecendo tanta coisa que a gente tem medo de perder o bonde. Né? Meu Deus, eu não sei nada sobre isso, está acontecendo tanta coisa. Enquanto eu não aprendi o capítulo 1, os caras estão no capítulo 30 dessa conversa e eu não entrei nessa história. Não é assim? Não é assim? Esse é o nosso medo, esse é o Fear of Missing Out. O Fear of Missing Out é um termo que vem desde o começo das redes sociais, desde o boom da rede social. A gente não quer estar de fora da fofoca que está acontecendo, do barulho que está no mercado. Eu quero até transformar esse termo do Fear of Missing Out, tá, por um termo novo, que eu chamo de FOMI. É o medo de perder a IA da semana, né? É o medo de perder o que está acontecendo nesse momento. Porque realmente parece que está acontecendo cada coisa. Assim, eu fiz um workshop no ano passado, com pelo menos 50 turmas via Sebrae pelo Brasil inteiro de inteligência artificial. E eu sei que um ano depois o meu material precisa mudar completamente, porque o mundo andou muito rápido nesse sentido. Mas não na essência, mas quando a ferramenta, as coisas vão melhorando. Mesmo a ferramenta que eu mostrei para vocês do bonezinho trocando, 6 meses depois já tem ferramentas melhores, que pode ser que agora funcione da maneira que é para se trabalhar, tá? Que é para funcionar e entregar o resultado. Então só tomem cuidado, porque a gente vem falando nessa conversa dos medos, tá? Então como é que eu vou melhorar meu resultado com qualquer ferramenta de IA, tá? Para explicar o nosso papel no meio desse contexto todo e como é que a gente melhora essa conversa, nós vamos falar de uma coisa muito difícil e complexa. Bolo de chocolate, bolo de fubá, certo? Vamos supor que no bairro ou na cidade que você mora, abre uma casa de bolo nova, certo? E tá todo mundo falando dos bolos maravilhosos que essa casa bolo faz, igual o papo da IA na internet com a gente, só estou brincando com a metáfora, tá bom? E aí um dia você resolve conhecer aquela casa de bolo, que tá todo mundo falando dos bolos maravilhosos, porque você quer ver se o bolo é bom mesmo. E um dia você vai lá naquela boleira, entra na loja dela, olha pra cara dela e fala assim: oi, tudo bem? Eu quero um bolo, amanhã eu venho buscar, tchau, e vai embora. Vocês concordam comigo que o bolo que você pediu e o bolo que ela entendeu, a chance de bater o santo é nula aqui, né? A chance de dar certo esse negócio é zero, né? E vamos supor que no outro dia você vai buscar esse bolo. E realmente o bolo que você pensou que ela te entregar não tem nada a ver com o bolo que você imaginou. Um caminho é desmerecer a boleira. Tô brincando aqui, nosso teatro, tá bom? Falei assim, não sei quem falou que você fazia bolo bom. Esse bolo, eu pedi um bolo, você me entregou uma coisa toda torta, desformada, não é o que eu queria. Mas o caminho certo é olhar e a gente assumir a responsabilidade disso. Ué, acredito que eu não me comuniquei direito. Vamos começar de novo? Ó, eu quero um bolo redondinho de chocolate, com camada assim, cobertura assim, desse jeito, num pratinho, babá, e vou dando detalhes. Vocês concordam comigo que quanto mais detalhes eu der desse bolo, mais ela vai compreender na essência esse bolo e vai me entregar exatamente o bolo que eu quero, certo? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque inteligências artificiais, qualquer uma, seja texto, imagem, vídeo, a gente não precisa aprender código. Não precisa fazer curso, que nem fazia curso de Excel, curso de AutoCAD, curso de Photoshop, porque as ferramentas eram difíceis. Mas a gente precisa ser literal na nossa comunicação, detalhista na nossa comunicação, porque se trata de você obter os resultados por comunicação. Agora, como é que funciona para a gente ter resultados melhores? Vamos comigo. Quando você pede algo para uma inteligência artificial, a gente chama essa entrada, esse problema de input. Quando você traz o problema, tá lá, quero um bolo, né? Se eu pedir como input, se eu pedir o bolo para a boleira vai lá na cozinha preparar o bolo para mim, certo? Vai lá preparar, assar o bolo. Isso na inteligência artificial a gente chama de processo. Processo é quando a IA está buscando informação, fazendo cálculo para resolver o problema que você colocou para ela. O bolo está pronto, a boleira fez o bolo, a IA fez o cálculo. Isso a gente chama de quê, pessoal? De output, saída. Saída é quando a IA te apresenta o resultado, a conclusão daquilo que você pediu para ela. Já está claro para vocês aqui que estão escutando a gente aqui hoje, que quanto mais detalhes eu der no input, melhor eu recebo o output. Sim ou não? Quanto melhor a qualidade daqui, melhor a qualidade do output, certo? Legal. Qual é o maior erro das pessoas que usam inteligência artificial nos dias de hoje? Elas param aqui. Eu peço alguma coisa, saiu alguma coisa torta, tá bom. Não ficou legal, mas vou usar. Né? Não é assim que a gente fez a primeira uma vez ou outra? Tá mais ou menos, mas tá bom. Podia mudar, mas tá bom. Tá errado. Pensa na IA como um estagiário. Você pede um relatório para o teu estagiário. O estagiário vai lá e faz o relatório. Você nota erros no relatório. O que você faz? Estagiário, volta lá, corrige isso e me apresenta de novo. Não é assim que a gente faz? Com um funcionário? A IA tem que ser igual. Então falta uma partezinha nesse quebra-cabeça aqui.
Essa partezinha se chama feedback. Feedback. Feedback é quando você analisa o resultado, faz uma verificação, uma correção, por favor, altere isso aqui, e você volta isso para o input. Isso vai permitir com que vocês criem coisas muito mais assertivas. Se você pedir alguma coisa para a IA, ela te entrega em 30 segundos. Mas às vezes é um texto que você não gostou, por exemplo. Se você fizer isso que eu estou falando para você, talvez você leve 5 minutos, indo ida e volta, ida e volta, ida e volta. Mas lembre-se que é um texto que às vezes você levar 1 hora para fazer. Se você sai algo que você demorava 1 hora para fazer, você faz em 5 minutos, eu não tenho um outro nome para isso que não seja produtividade. Mas é uma produtividade assertiva, não é qualquer coisa. E no mundo onde todo mundo está usando a inteligência artificial para criar coisas rápidas, quem sabe fazer com destreza, com maestria, com cuidado, está se destacando. Tá? Não é a ferramenta, é o nosso uso da ferramenta, eu já vou falar disso aqui para vocês, tá bom? Agora, presta atenção no mundo que a gente vive. Cada vez mais, tudo que vocês fazem entre processo e output vai estar na mão da tecnologia, são papéis da tecnologia. Mas cada vez mais, tudo que é input e feedback vão ser os nossos papéis humanos, papéis como pessoa. Por exemplo, vocês acham que um designer gráfico, ele vai desaparecer do mundo porque existe IA que faz imagem sozinha hoje? Não vai. Ele vai ser, ele não é mais o cara do Photoshop que ficava no pincelzinho, no baldinho, riscando coisa. Ele é o cara que olha para faz assim, muda o brilho, troca isso aqui. O processo dele, a tecnologia, se ele é o processo dele. Mas não vai substituí-lo se ele for bom de input e feedback. Tudo que é processual tende a ser sumido pela tecnologia. Para mostrar isso para vocês, eu vou dar um case bem interessante para vocês. Pensem no processo de ir do ponto A para o ponto B de um local, de uma cidade para outra. Né? Há uns 20 anos atrás, não tinha internet. Até tinha, né? Mas a gente ia no porta-luva do nosso carro, um guia 4 rodas. Você lembra disso aí? Guia 4 rodas? E era a coisa mais tecnológica, moderna que você tinha, porque do mapa criou-se um guia de pulso portátil que cabia no porta-luva do seu carro. Mas era uma trabalheira saber o que ia, que começava na página 2, que ia para H, que ia para não sei o quê, tinha que riscar com lápis, fazer rota, certo? Veio a internet, e com o âmbito da internet veio uma coisa que salvou a nossa vida, que é o GPS. Onde você programa, o mapa está lá, você programa o mapa e você só tem o trabalho de dirigir. E se existe o trabalho de dirigir, tem tecnologia que substitui esse trabalho hoje. O carro da Tesla, por exemplo, que eu não preciso nem dirigir. O trabalho do eBay ficou mais fácil. Talvez no futuro tenha uma tecnologia que eu não preciso do carro. Pode ser um teleporte um dia, vai saber. Brincadeiras à parte, a gente vai olhar tudo que é processo na vida de vocês, pode ser avançado por tecnologia, beleza? Isso é simples de explicar. Por exemplo, ó, se tivesse um cálculo matemático aqui comigo, eu pedisse ajuda para vocês. Você vai pegar papel e caneta ou calculadora? Calculadora. Porque vocês aprenderam que a calculadora acelera o processo de conta. É uma tecnologia que acelera o processo de contagem. Então, tecnologia está sempre acelerando processos de output de qualquer coisa que a gente faça no escritório, no trabalho, na vida, tá bom? É assim que tem funcionado hoje. Agora, tem uma diferença gigantesca entre usar e saber usar, certo? E eu lembro lá no começo dessa história da IA, uns quase 3 anos atrás, um amigo nosso tinha uma cervejaria do soldado. Ele virou e falou assim pra gente, galera, já que vocês estão com esses negócios de IA, trabalhando, será que vocês podiam me ajudar? Vocês podiam montar uma imagem de um soldado tomando uma cerveja fardado no final do dia? Mas tem que estar fardado tomando cerveja. Eu falei, é isso? Aqui é um soldado tomando cerveja fardado? É. Então eu e meus amigos fomos na ferramenta que a gente estava usando na época e fomos pedir um soldado fardado tomando cerveja. O resultado catastrófico vocês estão vendo nessas imagens. Todas elas têm erros na imagem, tá? Uma mancha, um negócio, dá para perceber direito, mas se eu aproximar, vocês não vão dormir de noite. Então fica longe que é melhor para vocês, tá bom? Mas essas imagens têm erros que não dá para usar numa publicidade, por exemplo. Não era legal para uma campanha, para uma propaganda. E aí um amigo nosso que estava nesse grupo, virou e falou assim, ó, pessoal, eu tenho um amigo aqui no Rio, que ele é fotógrafo. E ele usa essa mesma ferramenta que vocês usam para fazer imagens digitais. Só que ele usa a linguagem da fotografia para compor isso. Lente 20mm, abertura F não sei o que das quantas, granulagem de não sei o que tal. Posso pedir para ele fazer para vocês? Pode. Em 6 minutos recebemos isso aqui.
E isso eu estou falando 3 anos atrás. Criar algo assim hoje é mais fácil porque a tecnologia e as ferramentas estão te entregando coisas melhores. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não se trata da ferramenta. Está todo mundo louco buscando a ferramenta que faz coisa sozinho. Está todo mundo louco buscando o prompt perfeito. E não existe prompt perfeito, pessoal. Vai sempre ter erros. Se eu entregasse, tira a tecnologia, tira a IA dessa conversa. Se eu entregasse para vocês uma tela, um pincelzinho e uma aquarela de cores para cada um de vocês ia pintar um quadro diferente. Quem tem um pouco de aptidão em pintura ia pintar uma pintura maravilhosa. Quem não tem ia fazer um solzinho, um bonequinho de pauzinho ia sair correndo. E tá tudo bem. Porque não são as ferramentas que vão fazer o milagre pela gente, é a gente que vai fazer o milagre usando as ferramentas. E isso que não estão explicando nessa história da inteligência artificial. Parece que é tudo apertar um botão e vai sair tudo pronto. E não é assim, pessoal. É só um acelerador daquilo que você sabe fazer. É um acelerador daquilo que você é bom. E se você não for bom, vai sair mediano, como tem saído um monte de resultados que a gente vê. Que eu vejo de texto ruim no LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn. Que eu vejo de gente que faz qualquer texto no LinkedIn e joga lá. Dá para fazer uma palestra para vocês só de como detectar que alguém usou IA sem precisar passar por nenhum sistema. Só no olho eu já sei que a pessoa usou IA. Só por questões e chavões que a IA produz quando produz um texto sem o cuidado devido, tá? Então o fato é o seguinte, gente, é sobre você. É muito mais sobre você do que você pode fazer com a ferramenta, do que sobre o que a ferramenta pode fazer para você. Me perguntam às vezes assim, qual é o melhor tênis para correr na rua? Tem quem gosta de Nike, tem quem gosta de Mizuno, tem quem prefere Adidas. Acho que você gosta melhor. Mas mesmo que for o melhor tênis, na melhor análise, no melhor review, o tênis não corre sozinho pela gente. O tênis na caixa parado lá do teu quarto não vai te ajudar a fazer nada na vida. Depende de você, do teu empenho, do teu uso, para você ter uma melhor performance. Se você usando bem, você pode analisar inclusive melhor qual é o melhor tênis para você. As IAs todas que estão aqui, mesma coisa. Eu ainda sou um cara que usa o ChatGPT para 99% das coisas que eu faço hoje. Não fiquei mudando de ferramenta o tempo todo. Ah, mas a outra é mais rápida. Gente, na boa. Faz alguma diferença na vida para vocês se uma ferramenta entrega uma resposta em 3,15 segundos e outra em 3,11 segundos? Deixa isso para os técnicos, né? Não é a gente. Não é a gente. Não vai mudar. Acelerou o que você fazia em um dia, faz em 3 minutos? Maravilhoso. Maravilhoso. Mas essa questão de potência mínima, regulagem, para ver quem é melhor numa conta, gente, essa conversa não é para gente. Seja bom numa ferramenta. Explora ela, entende ela, conversa com ela, desenvolve ela. Está em você essa conversa, tá bom? Tá. Falamos de ferramenta, mas qual que são as consequências? Que eu falei que ia falar das consequências. E olha como muda o nosso mundo mais do que vocês imaginam nessa história. Primeiro que a gente tem um problemão quando a gente fala de internet no geral, que o maior concorrente de uma lojinha de bairro hoje, né, é o marketplace na China. O contexto de tecnologia está nisso, a jornada de marketing mudou. Dona Tereza tem uma lojinha aqui, né? Há 30 anos ela faz a mesma coisa. Uma vez por mês ela vai no Brás, abastece a lojinha dela e trabalha feliz ao longo desse tempo. Mariazinha vai comprar com ela. Mariazinha atravessa lá e está na loja da Dona Tereza. Dona Tereza, tudo bem? Tudo bem. Tem aquela blusinha cropped que está fazendo sucesso no TikTok? Falei, minha filha, não tem. Mês que vem, quando eu for lá no Brás, eu vejo se eu trago para você. Mariazinha sai da loja, atravessa a rua e vai comprar onde? Shopee. Shein, Mercado Livre, Amazon, olha lá, cara, da Shopee, já chegou muita compra lá, né? Já deu pra perceber, né? É normal, é normal, cara. Então, assim, o concorrente da Dona Tereza hoje é a Shein, cara. Cheio de tecnologia, cheio de disparo, cheio de inteligência artificial. Não é mais a Dona Zulmira, né? A outra Dona Sofia, mudou. Isso tem pego negócios no mundo inteiro nesse sentido. Então a tecnologia, não só a inteligência artificial, tem avançado nessa conversa. Outra conversa é a seguinte, por conta de tanta IA que a gente está falando, empresas que estão trabalhando com IA para precificar melhor, escolher melhor, trabalhar melhor a operação, os resultados dela estão sendo muito diferentes de empresas que não fazem nada com isso. Tanto que essa é uma especialista de mercado, foi eleita uma das melhores especialistas de inovação do mundo, a Kate Sanketio, lá de Londres, do Reino Unido. Ela fala que a gente vive o fim da era do desperdício. Não dá mais para desperdiçar tempo, dinheiro, estoque, pessoas. Você tem gente ociosa, tem empresa trabalhando enxuta nessa conversa usando IA. Se você tem lá a perda de produtos, porque eles têm validade vencida e está tudo bem ter 3%, tem os caras trabalhando com 1%. É dinheiro.
Então você, no final do dia, não está sendo competitivo, não vai ter margem, não vai ter preço para brigar com esses caras. E quem briga com uma Shopee Shein sabe que cada vez mais difícil precificar frente a um player como esse. Não é, pessoal? É difícil. Você está fazendo cálculo na risca, ganhando quase nada, quase pagando para trabalhar, e o cara está com um preço de produto menor que o seu. Você fala, de onde vem a mágica? Só do volume? Não, vem de tecnologia também. Vem de todos os processos racionalizados no limite da conversa. Tá? Ontem a gente falava muito de como sair dessa história para a experiência. Não cabe nessa palestra, mas a dica rápida é, onde você está brigando com o preço, começa a criar experiência para o teu cliente focar mais com você. Tá? Então, inteligência artificial, pessoal, hoje, não é mais inovação. Não é ser sofisticado, diferente, tecnológico, moderno. É princípio básico de competitividade. É princípio básico de competitividade. Sem isso, você não se torna competitivo. Há muito tempo falava que você precisava de tecnologia para ser competitivo. Eu acho que você precisa de inteligência artificial. Hoje, se você não tiver IA, sistemas que rodam em IA, que entendem IA, um RP bom, um PDV bom, né, que consegue te ajudar no teu dia a dia de forma simples, de fato, a gente está falando de uma questão de competitividade que você é prejudicado. O grande fator disso tudo que está acontecendo com a gente é que a forma como vocês estão buscando produto e a forma como seus clientes estão buscando produto mudou drasticamente. Drasticamente. Primeiro que as escolhas estão começando pelos reviews. Já percebeu isso? Abrir um restaurante novo no bairro que você mora. Qual a primeira coisa que você faz? Vai buscar um vídeo. Se tem alguém que foi nesse restaurante, a cara dela que já pegou vídeo bastante, já foi bastante vídeo. Vai ver se o vídeo, se o sushi é bom, se a lasanha é gostosa, se o preço é justo. Não é o que a gente faz? Então as nossas buscas nem estão mais começando no texto como era antes, está começando pelo review. Você vai precisar contratar um serviço. Hoje é natural que você entre num site como Reclame Aqui para dar uma pesquisada num cara, não é? Mas será que é confiável essa empresa? Deixa eu ver se não tem reclamação no Reclame Aqui. Então se tua empresa não tem uma reputação boa num Reclame Aqui, num TikTok, numa experiência de um consumidor que foi com você, realmente, talvez as pessoas não escolham você por conta disso. Por isso que a gente fala tanto do User Created Content, né? De você fazer o pessoal, os influencers, as pessoas criarem conteúdos bons a seu respeito, tem sido bom porque ajuda a levar a gente para a loja de um jeito ou de outro. Tá? Eu falo assim, ó, consumidores não estão mais atrás de produto. A gente não quer mais produto. Eu não quero mais comer sushi. Eu quero pegar uma baita experiência de sushi. Eu não quero comer uma pizza. Eu quero ver qual então uma pizza legal na minha cidade. Quais são as experiências que estão vindo para a gente, tá? A dica para vocês, ó, consumidor busca autenticidade, aproveite e deixar pessoas criarem com vocês conteúdo junto, né? Não precisa ser influenciadores, mas seu próprio cliente. Se você dá um cafezinho numa xícara bonitinha na tua loja, ela vai tirar foto da xícara e faz propaganda. Se você faz um lacinho de fita bonita no presentinho, na hora que você entrega o pacote, ele tira foto daquilo. Esse é o conteúdo que teu cliente pode gerar, não precisa ser um influenciador. Que coisa especial você consegue fazer que motiva o cara a sacar o celular e bater uma foto? Para postar que ele teve uma reação diferente. Para postar que ele foi premiado ou aconteceu alguma coisa diferente na frente dele, certo? E se estiver começando, não adianta, invista em tráfego. Esqueça aquele mundo, não, eu vou fazer coisas diferentes, a internet vai entender e eu vou engajar. Para com isso, cara. Nós, pequenos, pensa num shopping center. Quanto vocês acham que o McDonald's paga para entrar num shopping center hoje? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia? Shopping center paga para ter o McDonald's, pro McDonald's. Shopping center banca a obra para o McDonald's entrar. Por que o McDonald's faz com o shopping center? Traz pessoas. E a lojinha da Dona Teresa, se quiser entrar no shopping center, ela vai ter que pagar e pagar muito caro. Porque ela está lá para usar o meu público, para usar o meu tráfego, usar as pessoas que estão no meu corredor. Ela quer vender através das pessoas que eu, como shopping, trouxe. Então, uma Anitta, estou brincando aqui na meta, uma Anitta da vida, qualquer rede nova que aparecer, a Anitta não precisa investir dinheiro em tráfego. Vai fazer sozinho, porque é um chamariz de pessoas que vão querer acompanhar o conteúdo dela. Mas nós, meros mortais, se você quiser crescer na minha rede, paga. Paga. Então, assim, busca anunciar cada coisa, pôr um pouquinho de dinheiro, separa uma verbinha de marketing para impulsionar. TikTok impulsiona e registra muito bem números, views, seguidores, dá para crescer mais rápido do que no Instagram, por exemplo, que é mais caro, inclusive, crescer. E aproveita que ainda não é tão caro. A tendência é que essas coisas, com mais passatempo, mais caro fique, tá? Será o fim do Google como conhecemos? Nossa, começou uma furadeira bem agora.
Sacanagem, hein? Sacanagem. O fato é o seguinte, quanto mais novas as gerações, menos o Google eles estão usando. Durante anos vocês trabalharam o tal do SEO, certo? Durante anos você fala Google meu negócio, o ranking do Google, e valeu a pena, Só que este mundo está mudando rápido. O próprio Google, se você entrar, ele já não mostra mais 15, 20 páginas que você tinha que ir sozinho e buscar o conteúdo. Ele já tem até buscado uma resposta mais rápida do que você. Aparece a primeira resposta, e se você quiser aparecer. Porque o nosso desafio como SEO antes era aparecer no Google. E lá no começo a gente estava lá na página 157, lá no final da página. Nosso trabalho como especialistas de SEO era tentar subir cada dia mais um pouquinho até chegar numa página principal. Não era assim que funcionava? Olha o que está acontecendo, ó. 81% dos brasileiros utilizam IA principalmente como ferramenta de busca, segundo pesquisa do próprio Google. Hoje o cara cata o TikTok e fala assim, pizzaria, onde tem? Pizzaria em São Paulo. Vai pegar no TikTok, isso. Aliás, a gente usava o Google para falar, como é que eu faço bolo de cenoura? Ninguém mais quer uma receita de texto, o cara quer receita de vídeo. Mudou, gente, o mundo, certo? O mundo está mudando rápido. 64% da geração Z usa o TikTok como ferramenta de busca. Isso é americano, segundo a pesquisa da Adobe. 25%, o Gartner prevê que até 2026, ou seja, já estamos ali quase, 1/4 das buscas são feitas em ferramentas de IA. O que muda na nossa vida neste contexto? O Google eu falei, né? Então assim, as redes sociais transformaram não somente o marketing, mas a jornada do cliente. Vamos falar da jornada primeiro aqui. Esse é um termo novo de mercado, scroll rooming. Eu vou explicar para vocês, não se preocupem. A forma da gente aparecer, do cliente comprar, está mudando nessa conversa. Já ouviram falar de showrooming? Já ouviram falar de showrooming? Vocês nunca ouviram falar, mas vocês já fizeram isso. Showrooming era um efeito que começou digital, quando começou o boom da internet, do compra digital. Eu vou lá ver uma propaganda do tênis da Nike, resolvo comprar o tênis. Aí eu ia lá na Centauro, na Decathlon, experimentava o tênis, descobria que eu vestia 44, e aí o cara falou, vamos levar? Aí você fala assim, eu estava dando uma olhadinha, depois eu volto. Aí você saía da loja, ia no Mercado Livre e tentava buscar. Olha lá, tá vendo? Que eu sabia que ia ter gente que fez isso. Né? Ia lá buscar o preço mais barato. Tá tudo certo, tudo bem. Mas com uma certa maturidade, a gente saiu do showrooming, para alguns casos, o que a gente chama de web rooming. O que é web rooming? Quebrou o televisor da tua casa. E você ainda quer assistir novela à noite. Tá de dia, queimou, estava assistindo Bom Dia Brasil, queimou a TV, pô, não posso perder o capítulo da novela hoje. Como é que você começa a tua jornada de compra hoje? Na internet. Então a gente começa a pesquisar daquele televisor, qual é mais ou menos o preço médio dele. Por quê? Para ter uma sensação de preços. E para poder ir numa loja física, sabendo se a gente não vai ser enganado, é ou não é? Então a gente começa a nossa jornada no digital, e às vezes a gente pode até terminar no digital, comprando um botão. Mas às vezes a gente quer na loja física por alguma questão. Porque eu tenho uma dúvida para resolver, preciso ver se é legal mesmo, preciso pôr a mão. Eu preciso que o site entregue em 2 semanas, a loja me entrega amanhã, sabe? Tem alguma questão que ainda faz sair na loja física. Isso a gente chama de web rooming. Em showrooming e web rooming, as decisões eram sempre suas. E outra, pensa no cliente de vocês. A decisão sempre era de vocês. Eu decidi comprar o produto, decidi se eu começo no online ou no digital, no online ou no físico, e termino minha compra em qualquer processo. Hoje nós passamos o método do scroll rooming, que é quando você está na tua casa, navegando na internet, e aparece uma coisa que você não tinha necessidade, ou você não sabia que você precisaria tanto naquele momento, não é? Quando você navegou um negócio para isso aqui é legal, em algum momento você arrastou, apertou o botão e resolveu seguir compra. E se você arrastou uma vez só por curiosidade, aí ficaram perseguindo até você comprar. Quem já comprou alguma coisa assim na vida? Deixa eu ver, levanta a mão. Muito bem, quase todos nós. É isso. Esse é o scroll rooming. Então, o que está acontecendo? A jornada começa com vocês, o seu cliente. Você precisa educar, mostrar para o teu cliente. Por isso que eu falo, tem que anunciar. Tem que fazer barulho. Tem um produto novo, o cliente não sabe para que usa, faça propaganda, bota contra. Olha que legal essa ferramenta, esse descascador de tomate cereja. Entendeu? Vai mostrando para o cara como é que funciona o produto e é assim que funciona. Tá? Como é que eu faço as questões de scrolling? Porque é importante. Importante porque a gente está falando de antecipação nessa compra. Compra por impulso. O algoritmo decide, antecipa e desperta o desejo do consumidor baseado no que ele busca. Estamos falando de com o scroll rooming, tentar personalizar. Com dado de inteligência artificial é possível customizar a oferta.
Cara, eu vou trabalhar uma campanha só na minha cidade, eu vou trabalhar para aquele perfil de cliente, ó. Pessoas que gostaram de Bob Goods podem gostar desse produto, que seja, entendeu? A gente consegue personalizar essa experiência. E por último aqui, conveniência. Se você for rápido e tiver um canal interessante, talvez a pessoa compre na hora. Estamos no mundo de TikTok Shop, que vale a pena entrar nessa ferramenta e entender, porque para nós, CNPJ, não tem desafio para entrar. O influenciador para vender no TikTok Shop é uma coisa, mas o CNPJ não tem barreira nenhuma, não precisa ter 1000 seguidores, não precisa ter, a gente já vai lá, cadastra o produto e vê o que acontece. Faça isso com recorrência, faça isso com lives para ver. O barulho está começando agora, tá, pessoal? Muita gente critica, muita gente está gostando, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de estar no meio dessa onda não, tá? E se a inteligência artificial acabar com o Google, o que vai acontecer com a gente, né? O que vai acontecer com o SEO? Já fez esse exercício? Primeiro que eu falo assim, a linguagem hoje é AEO. A gente sai do SEO, tem vários nomes, tá? O pessoal tem usado GEO, né? De Generate Engine. Eu comecei lá no começo do ano, eu usava AIO, mas esse aqui é um termo que eu gosto mais, que é o Answer Engine, então é uma otimização dos serviços de respostas. E o que isso quer dizer? Tá? Que a gente vai ter que fazer diferente das ferramentas de busca, não é só ranquear, mas de aparecer ou não. Faça esse exercício, não importa a cidade que você está, não importa do bairro. Será que o ChatGPT conhece o seu negócio mesmo? Será que você perguntar quais são as melhores papelarias da cidade de Itapopoca do Sul onde tem loja? Será que eu apareço? Esse é o desafio. Quais são os melhores produtos para pintar que eu posso encontrar aqui na minha cidade? Será que eu apareço? Será que minha marca, minha indústria aparece quando eu pergunto isso? Hã? Quais são os melhores na área de tal, segmento tal? A questão é a seguinte, pessoal, nestas buscas, diferente do Google, que você aparecia, mas lá para trás, ou seja, todo mundo tinha um espaço, numa questão de ranking, numa resposta de ChatGPT, de Gemini, você aparece ou não. E esse ou não dói. Porque se você não aparecer, o que vai ser você? Como é que as pessoas vão buscar e você não... Então esse é um exercício que muitas marcas estão buscando responder hoje. É uma coisa que está crescendo, esse estudo de como eu apareço para cada inteligência artificial. Eu mesmo venho tentando melhorar quando busco palestrante de varejo, por aí vai. Não é simples como parece, não é pagar, porque o ChatGPT, o Gemini, não tem nada que você paga para aparecer mais ainda, tá bom? Mas o fato é que a gente tem que se questionar. Porque quando a gente fala de SEO, né, era focado em mecanismos de busca, se aparecia às vezes lá na 10ª página, com trabalho, backlink, divulgação, tráfego pago, você ia crescendo. Este mundo mudou. É o mundo do AEO. É ferramenta de inteligência artificial, se aparece ou não, e para você tratar uma ciência nova, ainda é difícil mapear como fazer isso. Tá? E não pensem que isso é algo substitutivo. Não vamos sair do mundo SEO para o mundo AEO. Tá? Isso é somado. Isso é somado. Porque o que vocês fazem em SEO com qualidade vai ajudar vocês a indexar melhor. Só que muda um pouco essa questão. Não é em qualquer lugar que vai validar aquilo que você aparece. Tá? Então, por exemplo, como é que eu melhoro isso, Caio? Busca ser citado em fontes confiáveis. Acredite se quiser. PR, pessoal de jornalismo, assessoria de imprensa, nunca foi tão importante nos dias de hoje, mesmo com inteligência artificial. Porque são as pessoas que cavam os grandes canais, uma entrevista, colocam você no radar para que o ChatGPT e outras ferramentas te encontrem. Não é estar num site qualquer só para fazer um monte de link para funcionar como alimento para o SEO. É realmente aparecer. Então esse trabalho de PR, de notícia, de jornalismo, é bom para vocês. Então, vou fazer um produto novo aqui na cidade, vou lançar algo, quero fazer um barulho, uma festa. Tem que ter gente reverberando aquilo em vários canais, para que quando a inteligência artificial fazer uma varredura, encontrar você. Você tem que aparecer em alguns locais, tem que, tá? Começa a ser cada mais certo. Então, links importam menos. A autoridade importa mais. Mais do que quantos links, é o que você tem feito. Para que eles identifiquem que aquilo é qualitativo, não só quantitativo, tá? Ter backlink já foi essencial, agora o que conta é a presença recorrente de diversas bases confiáveis. Conteúdo desatualizado não sobrevive. Não, eu fiz um baita trabalho, mas faz uns 2 anos eu contratei, a minha foi ótima, mas não funciona mais aquilo que estava feito há 2 anos atrás? Não. Tem que ter uma constância. A gente vai ter que estar alimentando constantemente, escrevendo. E, gente, tem inteligência artificial para ajudar vocês a fazer isso, a criar conteúdo. É difícil criar conteúdo, você tinha que pegar lá o Word, olhar a página em branco e escrever alguma coisa.
Hoje a IA vai te ajudar a criar coisas, a falar sobre coisas. Por exemplo, você pode ter o teu site, teu comércio eletrônico da tua papelaria, ter um blog com dicas, com coisas, falando com as pessoas, criando comunidades. São ferramentas que vão ajudar vocês a ter conteúdo de qualidade para o teu consumidor e com isso aparecer para as ferramentas de IA, tá? E produza conteúdo profundo e variado para continuar nessa história, tá? E aí, não é estamos prestes, tá? Mas a gente já está passando por essa nova revolução causada por todo esse movimento de inteligência artificial, tá? Que nós estamos falando do quê? Dos agentes de IA, tá? Para quem não sabe, o próprio ChatGPT lançou semana passada, tem o Manus, que é uma ferramenta que tem muita gente utilizando, tem uma outra série de ferramentas que prometem algo mais do que a IA já tem entregue para a gente. Se quando a gente fala da IA, você fala, eu pergunto ou peço alguma coisa, ela me entrega alguma coisa pronta, ela para naquela resposta. Você pode pedir um comando para mudar, ela vai fazer um novo passo e vai parar na segunda resposta. Os agentes de IA, você vai pedir, faça isso, depois que você fizer isso, faça isso, isso e isso. Então ela vai fazer quase um processo completo a partir de um único comando, tá? Operações distintas. Ó, cria o texto, avalie como uma pessoa assim assada, depois publica isso na minha rede social. 3 etapas num único comando, tá? O que isso muda na nossa vida? Tá? Então é como se eu tivesse problema, então eu tenho um problema, eu vou ter vários agentes e vou ter uma conclusão. Imagina que no futuro, muito em breve, um pequeno empresário pode ter um diretor de marketing, um diretor financeiro, um diretor de operações, todos esses caras IAs. E eu vou falar, ó, preciso fazer o lançamento de uma campanha aqui na cidade, o que eu faço? A tua IA, gerente de marketing, vai negociar a verba com o gerente financeiro, que os dois vão negociar com o gerente de operação e vão te entregar a melhor campanha possível para você apertar o botão e mandar rodar. Isso vai acontecer rapidamente na nossa vida cotidiana. Não vamos precisar pensar etapa por etapa. Lembra que eu falei? Tudo que é processo, eu tinha que pensar um monte de coisa, vai ser arrumado por tecnologia. Então a gente vai ver isso. E a gente vai começar a ver isso em outra forma, que a gente tem chamado isso hoje de comércio agêntico, ou agent commerce, tá? O que quer dizer uma jornada de comércio agêntico? A gente vem no mercado da venda tradicional, desde que o varejo é varejo, loja física e tudo mais. Passamos por anos de revolução que começou há 30 anos com o varejo digital, com o e-commerce, certo? Próxima etapa do e-commerce foi quando há 15 anos começamos a falar do mobile, que eu saio do canal da tela estática para comprar numa tela móvel, que é o que a gente vê com o TikTok acontecendo, social commerce, por aí vai. Nós vamos passar uma nova revolução do comércio agêntico. O que é isso? Eu estou a fim de viajar para a Europa e eu tenho este budget para viajar para a Europa. Vai lá, faz uma reserva e pronto. Ele vai fazer a pesquisa, vai conversar com os agentes de viagem, vai achar o hotel, vai reservar a passagem, vai fazer o roteiro, vai dentro do teu budget e vai te entregar a viagem com o roteiro completo, pronto e reservado. Estou dando um exemplo de futuro em turismo, mas vocês podem aplicar isso em qualquer segmento. Algumas tarefas que tinham várias fases vão ser cada vez mais cadenciadas por um agente nessa história. As nossas compras, deixa eu dizer aquela compra que eu vou, escolho o botão, escolho o produto, aperto o botão. Vou, escolho o produto, aperto o botão. Pode ser uma compra geral. Vamos lá, uma coisa com a dor no calcanhar de vocês aqui. Material escolar. Eu posso ter um agente, alguém criar um agente um dia, que ele vai fazer uma varredura dessa lista de material da escola tal, onde são os melhores sites para comprar, compra a cesta e manda entregar no menor tempo possível na minha casa. Isso pode acontecer. E nós estamos cada vez mais perto. Então a questão que nós temos é, como é que eu vou ser o escolhido nessa história? É com preço, é estando bem ranqueado, é estando bem posicionado. É um trabalho de backstage que você vai ter que fazer para aparecer nessas conversas. Mas acreditem, a gente está falando uma conversa que se não for, talvez na próxima volta às aulas, é na seguinte. Mas é uma conversa que vai acontecer muito rápido. Se não, em 26 e em 27, isso que eu estou brincando com vocês, é totalmente incrível que aconteça. É totalmente incrível que aconteça. Isso e outras coisas que podem, talvez, em 2025, ainda serem inimagináveis, principalmente por mim, tá? Nessa conversa toda. E aí é legal falar disso do agente, que assim, a área de TI aqui, ó, será o RH dos agentes de inteligência artificial. Porque os caras de TI que estão atrás das empresas de vocês, vão ser os caras que vão ajudar vocês a decidir quem são os agentes que você precisa. É um novo RH que vai se desenhar nessa conversa, né? Quais são as pessoas? Concluindo para vocês aqui, ó, todas as transformações trazem novos desafios, mas também vão trazer novas oportunidades para a gente, tá? Guarda isso para você. Primeira coisa, ó, foque-se em aprender com profundidade
com profundidade, ao menos uma ferramenta de inteligência artificial. Há novos cenários, como esse Scroll Room, o IAO, o AIO que eu falei para vocês, transformando essa jornada onde, quando e como as pessoas compram. Tá? E por último, você ou sua empresa não vão ser substituídos por uma inteligência artificial, mas por alguém que usa IA, melhor do que você ou sua empresa. Simples assim. Pessoal, meu nome é Caio Camargo e se te faz pensar, faça acontecer. Meu nome é Caio Camargo, eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. QR Code aqui, tem link, rede social. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, pessoal. Tem pergunta, é isso? Alguém quer aproveitar? A gente tem tempo para uma perguntinha, se alguém quiser aproveitar, só levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Caio, aproveitar esse momento? Quando não tem uma dúvida, tem todos, hein? Ou o pessoal ainda está muito tímido, Caio. Quando tem uma dúvida é porque tem todos. Olha lá. Lá daquele lado. Tem duas perguntas, acho que dá para a gente fazer as duas e aí a gente fecha, Caio. Boa tarde, Caio. Buenas. Questão de agente de inteligência artificial. Já existe alguma coisa parecida para gestão de estoque, no teu conhecimento? Eu acho que é uma área muito boa para ter algo do tipo. Que é principalmente para o negócio pequeno, às vezes é bem difícil, né, fazer essa gestão. Tem várias soluções hoje de mercado. No mercado de vocês de papelaria, que é um produto que não tem grade, como moda, por exemplo, que é mais complexo, tem diversas soluções. É meio estranho falar, como eu sou um podcaster e o meu patrocinador hoje é um dos caras que melhores fazem isso no mercado, chama OneBeat, que é uma empresa de Israel. Então é uma empresa que eu indico com tranquilidade porque eu conheço o trabalho deles. Mas eu posso dizer para vocês que além deles, tem várias empresas. É muito difícil a gestão de estoque na cadeia de moda, porque tem a coleção que ainda nem foi lançada e as pessoas não conhecem, então não dá para predizer o que vai ser vendido de uma coisa que não existe ainda, e ainda tem a questão da grade, né? Tamanho, de sapato e tal. O mercado de sapato e moda é difícil, mas produto como o caso de vocês, que é uma questão de validade, e é uma questão só de SKUs que são facilmente ajustáveis, tem várias ferramentas à disposição. Se você buscar gerenciamento de estoque, você vai encontrar, a grande parte dela já lida com dados de uma maneira qualitativa. Para todos os bolsos, tá, pessoal? Negócio pequeno, negócio médio, negócio grande. Tem tecnologia hoje disposta, em alguns casos, pilotos até gratuitos que eu sei, tá bom? Então manda bala que tenha vontade, cara. Boa tarde. Tem como levar a IA para a experiência do consumidor final dentro da loja física? Tem várias coisas possíveis. Existe um cuidado que deve se ter. Eu vi muita empresa usando a IA para fazer uma conversa com o consumidor, quase um chatbot de atendimento. A IA ela é muito boa, a IA vem evoluindo, mas a IA quando falha feio para o cliente. Tem vários cases que foram colocados chatbots de negociação para acelerar um saque e o cara conseguiu fazer uma GM, vender um carro quase de graça para o consumidor. Porque o cara soube cambiar a ChatGPT e truncar o cara. Também pode acontecer da IA não compreender os dados que estão e ser grosseira com o consumidor. Então tudo é possível. Totens vale a pena, mas assim, é necessário que sempre tenha alguém observando isso no dia a dia para minimizar impactos e erros possíveis. Acontece muito. Essa semana passada, teve uma empresa que fazia gestão de dados, não sei se vocês viram na internet, e o chat lá, o agente de IA, decidiu apagar todos os dados da empresa. Todos os dados. Eu falei, não, resolvi apagar tudo com um protocolo, achei que a informação estava velha, apaguei todos os dados. E apagou o banco de 100% do banco de dados da empresa. Perder do nada, um aleatório. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso quando está na frente do cliente para não ter problema. O que eu vejo muito IA hoje usando é você ter o vendedor e ter uma IA com um backup dele. Por exemplo, eu vi isso nos Estados Unidos. A pessoa fala, puxa, eu preciso de fralda para o meu bebê, que ele tem a pele sensível, pode me ajudar? Às vezes o vendedor está sem esse conteúdo, mas ele pode pesquisar rapidamente no ChatGPT da loja e falar, aqui está me indicando que eu tenho essas daqui são interessantes para o seu bebê, vamos lá buscar, vou com você, entendeu? Então usar como um assistente para o vendedor, mas nunca no papel do vendedor. A gente precisa ter um humano na linha de frente com o consumidor, senão a gente tem riscos de má comunicação ainda, toma cuidado. Mais alguma? Tranquilo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado.